Graça e paz, queridos. Estou procurando um negócio de fazer funcionar aqui, mas não estou achando. Vai ser aqui no braço mesmo. Como é que vocês estão? Há uns anos atrás eu fiz uma cirurgia de hérnia de hiato. E eu tinha que comer pastinha, líquido, comida paposa, porque o que era mais consistente doía, então tinha que ir comendo devagarzinho. E nós temos caminhado neste Salmo 91 como quem fez cirurgia de hérnia de hiato. Mastigando, quebrando bem, indo devagarzinho. Eu sei que não é nada, eu sou raso, mas eu gosto de ficar em cima das mesmas coisas. Isso me dá segurança. Isso me dá muita alegria poder compartilhar aquilo que o Senhor está falando, que é habitação, residência, no lugar mais seguro do universo. Muitas vezes nós estamos num mundo convulsionado. Eu tenho orado recentemente, mais intensamente, Maranata. Maranata. As coisas são tão agitadas, tão complexas, que é um pedido: vem, Senhor, vem. Os irmãos que são mais informados desse mundo da internet, outro dia eles estavam me dando uma lição, que nós temos a internet, essa que a gente usa, ela é 25% do mundo da internet. E abaixo dela tem mais outro nível, depois outro nível, e tem um quarto nível muito profundo, que é das trevas. E a gente pouco sabe desse mundo, e eu não quero saber. Eu só quero saber daquilo que é para cima, dos lugares celestiais, e da nossa habitação, da nossa segurança. Porque nesse mundo nós estamos envolvidos com muitas lutas. As nossas famílias estão envolvidas nessas lutas. Os nossos negócios, nós precisamos estar seguros onde é a nossa habitação. Então nós vamos ler o Salmo de novo, os 10 primeiros versículos. Domingo que vem, se o Senhor assim permitir, nós vamos então entrar na luta do Senhor Jesus. Este salmo foi o único texto bíblico que Satanás utilizou-se para tirar o cordeiro do seu projeto. Eu tenho este salmo como um salmo messiânico, apesar de alguns estudiosos acharem que ele não é um salmo messiânico. Eu vejo nele todas as características da obra de Cristo e da sua atuação no mundo. E hoje eu quero ver se a gente termina esse lado de habitação. Então vamos, o professor Manuel vai ler de 1 a 10.
O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Pai, tua palavra está firme no céu. E aqui na terra tudo passa, mas a tua palavra não passa. Então fala conosco pelo teu Espírito e pela tua palavra, para que Cristo Jesus seja glorificado. Em nome do Senhor. Amém. O primeiro versículo e o 9º versículo. Vamos voltar ao primeiro versículo e ao 9º versículo. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Eu não usaria a palavra morada para essa tradução. Eu usaria a palavra residência. Você diz assim, são sinônimos, mas não são sinônimos perfeitos. Onde você reside neste mundo? Eu não estou perguntando onde você mora. A residência tem uma relação com raiz. A morada é uma coisa mais superficial. Esta é a questão mais importante do ponto de vista espiritual. Onde você reside. Não estou perguntando onde você mora. Qual é o seu endereço aqui na terra? A nossa morada é temporária. A residência é eterna. Onde você se fixou e encontrou firmeza, proteção, abrigo, afeto, comunhão. Muitas pessoas sentem seguras com dinheiro. Tem uma história de um rabino lá em Nova York, que ele chegava para um milionário e todo sábado, toda sexta-feira, ele pedia $1.000 para o bilionário emprestado. E chegava no domingo, ele devolvia os $1.000. Sábado, na sexta-feira, ele pedia $1.000 e devolvia $1.000. O milionário ficou intrigado, por que toda sexta-feira ele me pede $1.000? E todo domingo de manhã ele me devolve os $1.000. Então ele resolveu pegar as notas e ver o número de série. E descobriu que ele devolvia as mesmas notas.
E ele então chegou para o rabino e disse assim: ô seu rabino, por que que o senhor me pede $1.000 sexta-feira e depois no domingo o senhor me devolve os mesmos $1.000? Ele disse: porque um rabino, para ter convicção, ele tem que meter a mão no bolso e ver onde está a sua segurança. Então a minha segurança está nos $1.000. Tem gente que tem segurança em dinheiro, tem gente que tem segurança no saber, tem gente que tem segurança no poder, tem gente que tem segurança na sua família, tem gente que tem segurança na sua religião, tem gente que tem segurança até na Bíblia. A Bíblia é usada muito para descobrir os destinos. As pessoas abrem a Bíblia num lugar e botam o dedo em cima e aí sai: ah, Deus me falou, e assim por aí vai, nesse misticismo todo. O salmista está dizendo: eu tenho uma morada, é no Altíssimo. Eu tenho onde eu encontro firmeza, proteção, abrigo, afeto, comunhão, é no esconderijo do Altíssimo. Já vimos aqui que esse esconderijo do Altíssimo é a pessoa de Jesus Cristo. É nele. Deus não tem nada para nós fora de Cristo. Tudo que nós precisamos é em Cristo. E nós temos um texto que fala da tríplice morada. Em João, Evangelho de João, no capítulo 14, no verso 20, que é chamado o tempo da redenção, o dia da redenção, ou o momento da redenção. Este momento da redenção, ele está ligado a sexta-feira e domingo. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Naquele dia, ou naquele momento, ou naquela época, vós, ele está falando para os discípulos, conhecereis que eu habito, estou, eu resido em meu Pai. E vós residis em mim, habitais em mim, e eu habito, ou resido, ou estou em vós. É o movimento da tríplice residência. Cristo no Pai, nós em Cristo e Cristo em nós. É uma segurança eterna. Paulo diz assim: se alguém estiver em Cristo, no original não existe o verbo. Então alguns traduzem assim: se alguém está em Cristo. Porque pressupõe-se que seja um verbo aí. Eu, pessoalmente, gosto mais se alguém encontra-se em Cristo. Porque foi lá que Deus me encontrou. Foi em Cristo. Se alguém foi encontrado em Cristo, é uma nova criação. O que é arcaico, porque a palavra é exatamente isto, o velho aí é o primitivo, é o adâmico, já passou. E foram feitas realidades novas em Cristo. Tudo isto é por causa de nossa atração, porque Jesus nos atraiu a Ele. Nós não entramos em Cristo por nossa própria
competência ou condição. Não fomos nós que fomos por conta própria para essa festa. Nós nem queríamos ir, nós fomos constrangidos pelo amor e fomos convencidos pelo Espírito para que nós estivéssemos nesta atração onde Cristo Jesus, ao morrer, ele tinha como finalidade acabar com o velho e estabelecer o novo. Ok. Onde estão as suas raízes? A pergunta não está focalizando a nacionalidade terrena, mas a sua origem espiritual. Nós nos nutrimos sempre do ambiente em que estamos enraizados. Onde estão postas as suas raízes? Por isso que eu estou falando de residência. Onde você se fixa, de onde você e eu nos alimentamos. De onde é que nós nos alimentamos? Essas são as questões básicas que definem nossa natureza. Os peixes vivem onde? A água. E se alimentam onde? A água. As árvores vivem onde? Na terra. E se alimentam de onde? Da terra. Os pássaros vivem onde? Agora estamos mudando. Os pássaros vivem onde? Eles voam. Eles não vivem o tempo todo no ar, mas eles voam, mas eles se alimentam da terra. Tá? Os peixes vivem na água, se alimentam da água, dos microelementos que estão na água, algumas coisas que caem na água, alimentos ali. Mas as árvores também se alimentam da terra, estão na terra, os pássaros vivem no ar, mas comem das coisas da terra. Os sujeitos que ainda não foram regenerados, eles são da terra, são terrenos. E se alimentam, se nutrem do mundo. Presta atenção nisso. Eles se nutrem do mundo, do sistema, do aion, da cultura deste mundo. Agora, os que foram nascidos de cima estão na terra, mas não são da terra, e se alimentam de cima. Se nutrem das coisas de cima. Tem uma outra cultura. Vamos dar uma olhadinha em Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Voltando para o versículo 1, olha bem, é palavra de Deus. Eu não tenho segurança nos meus sentimentos, nem no meu entendimento. Eu tenho segurança na palavra de Deus. Quando Deus me ordena na sua palavra, eu encontro segurança. E ele diz assim, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, porque tudo que Deus tem para nós é
em Cristo, ou com Cristo, ou por Cristo, de Cristo, por Cristo, para Cristo, com Cristo, em Cristo, preposição, é fundamental para se ler Bíblia. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá de cima, lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Engraçado que eu também estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Minha residência é em Cristo, ainda que minha moradia seja aqui na terra por enquanto. Mas eu tenho uma residência eterna em Cristo. E ele diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Ainda que eu viva na terra, que eu tenha que pagar imposto de renda ao leão, e não é mole, a bocada que ele dá é pesada, para ver esse dinheiro mal versado, mal aplicado. É triste, mas eu sou um cara daqui da terra, só que eu tenho que ter a mentalidade da cultura de cima. Não é que eu tenha que ter, não. Eu tenho a cultura de cima. Ele diz: pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo, porque morrestes. Onde é que eu morri? Em Cristo. E a vossa vida está onde? Oculta ou abrigada ou residindo juntamente com Cristo em Deus. Domingo passado, domingo retrasado, não sei qual desses dias, que nós falamos isso. O diabo, quando nos ataca, ele tem que passar por Deus e por Cristo para chegar em nós. Então vai ter uma briga feia. Se eu estou em Cristo e Cristo está em Deus, para chegar aqui, vai ter. Nós não temos essa noção de proteção como a palavra de Deus nos tem estabelecido. O Evangelho é uma realidade de desarraigar a gente do mundo. Vamos ver Colossenses 1:4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo... Perdão. Gálatas 1:4. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Não é desarraigar da terra, e nem tirar do mundo, mas nos desarraigar do mundo. Na oração sacerdotal, Jesus disse assim: Pai, eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do maligno ou do mal. Mas aquele mal ali é o sistema do mundo. E ele aqui está dizendo que ele se deu a si mesmo, ele se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para. Essa é uma preposição que indica finalidade, para nos desarraigar, tirar a nossa residência, a nossa fixação. Aonde? Neste mundo perverso. O que é perverso? Perverso é o oposto de verso. O que é verso? O relógio roda nesse sentido. Se ele rodar nesse sentido, ele é perverso. O que é perverso? É quando você gravita em torno de você mesmo. Você é perverso. Se você gravita em torno de Deus, de Cristo, você é verso. Você está andando no lugar certo. Agora, o mundo perverso, ele labuta anticristo.
ele vive uma mentalidade anticristo. E ele quer nos desarraigar deste mundo perverso, porque esta é a vontade de nosso Deus e Pai. Nos tirar do comando, para que nós não sejamos sugados por esse mundo perverso. Nós agora somos tirados de lá e somos radicados ou enraizados em Cristo. Colossenses 2, agora 2, 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos colocar Colossenses. Como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como? Vamos ver o verso 7? Nele enraizados, radicados, residindo, permanecendo, habitando, dependendo, fixando. Nós estamos aqui na terra, mas nossa pátria é no céu. Nossa pátria não é aqui. Para quem crê. Veja bem, Filipenses 3, 20 e 21, quando Paulo está combatendo um grupo que estava no meio da igreja, que dizia-se cristão, mas que não estava se nutrindo de Deus. Então ele diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Nós estamos aqui, mas temos uma pátria no céu. E teremos um corpo glorificado, ainda que vivamos agora num novo governo, que é o governo que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O governo de Jesus Cristo. Agora eu gostaria de gastar o restinho de tempo que me sobra para olhar como o apóstolo João trata esse assunto da habitação, a nossa habitação em Cristo. Os escritos do apóstolo João enfatizam bem a nossa união com Cristo. Tudo que Deus trata, ele trata sempre com dois homens. Adão e eu estávamos juntos no jardim do Éden, e quando Adão pecou, eu também pequei. Mas você diz assim, Glênio, é muita pretensão sua dizer que você estava no jardim do Éden. Estava assim, senhor. Eu estava realmente em Adão, porque ele é o genearca de toda a humanidade. Quer você queira, quer não. Agora até a Eva mitocondrial está gravitando aí no meio científico para dizer que nós só temos uma mãe e um pai também. Porque naquele tempo não dava para adulterar. E nós descendemos deste pai caído. Agora nós fomos atraídos em união com Cristo. Estar em Cristo é uma mensagem muito forte de João e de Paulo, mostrando que esta é uma relação muito profunda. João parece insistir que os olhos do nosso coração estejam abertos pelo Espírito e que vejamos que tudo aquilo que é de Cristo é nosso, por nossa união com Ele. Isto é,
nossa habitação permanente, dele conosco e nossa com ele. É uma relação de intimidade, de troca. No seu evangelho, o evangelho de João pode ser dividido em 3 diferentes ênfases. Vamos ver de João 1:1, não vamos ler esse versículo agora não. De João 1:1, só para você, se quiser anotar, anote e você vai descobrir isso. João 1:1 a João 8:11. Esta é a primeira divisão onde aparece a palavra vida. Zoe, vida. Existem 3 palavras para vida: bios, psique e zoe. Mas aqui ele está falando da relação de Cristo como a vida. Depois nós vamos pegar essa relação, por que nós habitamos. Então, de João 1:1, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Agora, só para iniciar, o verso 4 de João 1:4. O que diz aí? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Entendeu? Esse é o início. O que ele vai tratar nessa primeira parte é a respeito da vida. A vida estava nele, e a vida era a energia, a luz, a realidade dos homens. Ok? Do verso 8:12 ao capítulo 12:50, nós temos a palavra luz, que é vida, luz. A vida gera uma energia própria. E do capítulo 13:1 até o final, a palavra é amor. O Evangelho de João está dividido em 3 palavras: vida, luz e amor. Vida, só Deus tem. A definição de Deus na Bíblia é tríplice, que Deus é espírito, e ele está falando de vida do espírito, zoe. Que Deus é luz e que Deus é amor. Então, no primeiro momento, eu preciso ser vivificado para poder habitar na vida. Eu estava morto em delitos e pecados, mas a vida, vindo ao mundo, veio instaurar o processo de vida. Ninguém busca a Deus, nenhum sequer. Se alguém crê em Deus, é porque foi buscado por Deus e vivificado pela palavra de Deus, gerando nesta pessoa 2 coisas que ele não teria por si mesmo: fé e arrependimento. Fé e arrependimento não são atributos pessoais do ser humano, são graças divinas dadas por meio da vida de Cristo. É por isso que ele disse assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê? Agora, quem crê não é assunto meu. É assunto
do Espírito Santo, que leva a pessoa a crer mediante a palavra de Deus, que gera fé e arrependimento. Ok? Então, João, ele diz aqui, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora vamos para João 8:11. Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. A vida estava apagando os pecados de uma mulher que foi apanhada em adultério. Só a vida de Deus pode gerar condições de remover o pecado. Nós não somos salvos pela morte de Cristo. Nós somos salvos pela vida de Jesus Cristo. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A salvação de Deus está fundada na ressurreição, mas a ressurreição só existe por causa da morte. Não existe ressurreição sem morte. Então, aqui nós precisamos entender que a vida tem como finalidade nos fazer habitar numa realidade não mais deste mundo. No início, nós temos aqui, no verso 1:4, ele é a luz, e no verso 7:28 de João 7:38, nós temos aí a vida em nós, porque tudo que está em Cristo tem que estar em mim. Se a vida está nele, a vida tem que vir para mim. Se eu não tiver a vida de Cristo em mim, eu não tenho habitação. Eu não tenho segurança. Ele é a vida, essa vida tem que estar em mim. Veja bem o verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Se Cristo é a vida, e se eu estou em Cristo, e Ele tira os pecados, Ele vem agora habitar em mim. E Ele vem habitar em mim como rios de água viva. Vai fluir do meu interior. Não é uma coisa que é uma gotinha de água pingando da torneira porque a carrapeta está mal ajustada. Não, é um rio. Eu tenho preferência pelo Fluminense exatamente por causa dessa ideia. Fluminense é rio. Rio, agora só que aquele é Fluminense, é rio de desespero. E em Cristo é rio de água viva, de vida. Viva porque não tem mais o conceito de morte, estamos agora seguros. Em João 8:12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Olha, aqui entramos na segunda seção. A primeira seção primeira divisão é a vida. A segunda divisão é a luz. Porque esta vida precisa de iluminação. O que tem acontecido muito nas nossas experiências é que nós, às vezes, cremos em Cristo, mas vivemos nas sombras.
vivemos nos lugares da vergonha, do medo e da culpa. Porque não tem luz. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica, presta atenção, quem pratica o mal aborrece a luz, mas quem pratica a verdade vem para a luz, porque as suas obras são feitas em Deus. Presta atenção como é diferente. Ele não disse, quem pratica o mal aborrece a luz, e quem pratica o bem vem para a luz. Quem pratica a verdade. E quem pratica a verdade vem para a luz, porque na luz nós encontramos a luz da vida, que não veio para nos acusar, mas para nos libertar da nossa pecaminosidade. Muitas pessoas, e agora eu vou falar aqui, muitas pessoas foram abusadas. De que maneira? Fisicamente, espiritualmente, socialmente. Me dá mais outro tipo de abuso. Culturalmente. E elas vivem na vergonha, vivem no medo, vivem na culpa. Estes lugares são lugares tenebrosos, escuros. O que nós precisamos? Precisamos da iluminação de Jesus Cristo, que não vem para condenar, ele veio para salvar. Quando a mulher adúltera foi apanhada em adultério, que é a última parte desse primeira divisão, ela estava desesperada. E o Senhor disse, olha, eu também não te condeno. Cadê os teus acusadores? Cadê essa tropa do inferno que vive jogando pedra nos que fracassam? Cadê o homem? Onde é que está o macho que veio aí adulterar com você? Por que puseram só você? Porque a guerra de Satanás nesse mundo é contra a mulher. Contra a mulher por quê? Porque a Bíblia diz que é da semente da mulher que viria o esmagador da cabeça da serpente. E agora eles estavam falando com aquele que vinha esmagar a cabeça da serpente. E agora como é que faz? Vocês me trazem essa mulher, não me trazem o cara que adulterou com ela? Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu vim para tirar pecado de gente, e não para botar culpa e medo e vergonha nas pessoas. E nós podemos sair da moita, quando nós encontramos a luz do Evangelho de Jesus Cristo. E nós podemos sair dos nossos claustros apertados, das nossas cadeias de segurança máxima, porque nós temos um Evangelho capaz de nos tirar as algemas do diabo e nos colocar dizendo assim, você é aceito porque o meu amor, que é a terceira parte, pode cobrir toda esta prisão. Onde é que eu vou habitar? Eu vou habitar no esconderijo do Altíssimo, onde eu vou fazer a minha residência. Onde é que você reside? Lá na rua X? Não, eu resido no X da questão, no centro do universo, naquele que é o tudo para a minha deficiência, para o meu fracasso. Eu resido em Jesus Cristo. Ele é minha casa, Ele é minha habitação, Ele é minha morada eterna. Então nós vamos aqui olhar aqui no versículo 12, capítulo 12, 36. Jesus diz aqui, de novo falou, eu sou a luz. Volta lá, meu amor. Amor da minha alma. 8:36. 8:12. 8:12. Antes desse aqui. Vamos lá, 8:12. Não há pressa. Quem tiver com pressa, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo,
Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quem anda comigo não precisa ficar com medo das trevas, das pestes perniciosas, das noites, da Lilith com suas mentiras, desse sistema de homofobia, sei lá como é que chama esse troço, desse sistema de clausuras. Não pode sair da toca, que Deus tem poder de mudar a história das nossas vidas. Pode sair. Olha aqui, não precisa, do contrário, você terá a luz da vida. A vida gerou luz, e a luz da vida vai gerar movimento para nós andarmos, sem medo, sem medo. Não precisamos ter medo das nossas histórias, por mais escabrosa que elas sejam, por mais terríveis que elas tenham acontecido. Nós temos um Deus capaz de mudar e riscar com o sangue, apagar com o sangue e riscar o escrito de dívida que era contra nós e remover toda a culpa e toda a vergonha e todo o medo. Pode sair da toca, porque na casa de meu pai não tem contabilidade de defeitos e nem tem premiação pelas virtudes. Tem amor incondicional. Se você não entender isto, lamento, você não entendeu nada. Você está dentro de um sistema religioso que lhe cobra e que você tem que fazer para poder merecer. Isso aí é perverso. Isto é perverso. Então vamos olhar aqui no 12:36. João 12:36. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Jesus estava falando com aquelas autoridades, alguns até chegaram a crer nele, outros. Ele disse: olha aqui, queridos, enquanto tendes luz, crede na luz. Para que vos torneis filhos da luz. Quem são os filhos da luz? São aqueles que foram alcançados pela vida de Cristo e que não têm medo de Virginia Woolf, que não têm medo de nenhum sistema crítico deste mundo, que não tem medo de acusação, que não precisa viver debaixo de opressão, de cobrança. Ele foi libertado. Não me ponha peso porque eu não vou levar. Não me ponha dever porque eu não vou fazer. Na casa de meu pai se faz por amor e prazer. Outro dia eu ouvi algo muito esquisito, que liderança de marido no casamento é uma carga. Eu fiquei muito escandalizado com isso. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo é o líder da igreja e ele tem prazer de ser líder da igreja. Não é por obrigação, não é carga, nem é encargo. É a alegria do amor. Se não for assim, eu não entendo o cristianismo. Não me ponha judaísmo no meio do cristianismo, porque fede. Se você não sabe discernir isso, você vai comprar o uísque falsificado. E vai ter dor de cabeça. É figura de linguagem, para quem entende do assunto. Enquanto tendes luz, meu irmão, ande na luz, para que os torneis filhos da luz. E depois Jesus não disse mais nada, ele simplesmente se ocultou deles e foi para a presença do seu Pai. No capítulo 13:1, nós temos a terceira divisão do Evangelho de João, em que aparece a ênfase da natureza divina do amor. Deus é vida,
Deus é luz e Deus é amor. 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Preste bem atenção neste pronome. Tendo amado os seus. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Deus ama o mundo. E Deus ama os seus até o fim. Quando a ênfase é o amor, lemos que o Senhor se compara a uma videira, da qual nós somos as varas, e nos exorta a permanecermos dependentes ou habitarmos em seu amor, pois sem ele nada podemos fazer. No final dessa divisão temos a confissão de Pedro depois de sua restauração, após o fracasso ao negar o Senhor. Pedro foi um homem muito carne, muito temperamento. Ele ia de frente. E ele chegou a dizer para Jesus assim: todos podem te trair. O senhor pode contar comigo, que lá no meu sindicato eu sou líder. E eu não vou te trair. E ele tinha tanta convicção que os demais disseram a mesma coisa. E Jesus olhou para ele e disse: ah, Pedro, Satanás já vos pediu para se andar como o trigo. E eu não pude fazer nada por você, senão pedir que a tua fé não se desfaleça. Mas eu quero te dizer, Pedro, que o galo vai cantar. E você vai verificar quem você é. Você não vale um canto de galo. Lá no meu vizinho tem um garnizé. Eu tenho a impressão que aquele garnizé não sabe fazer outra coisa na vida. Ontem eu marquei, num minuto ele cantou 6 vezes. Ele faz isso o dia todo. Eu acho que ele não come, ele não faz outra coisa, ele só canta. E ele canta e canta o dia inteiro que Deus deu. Se for para convencer de pecado alguém, aquele Garnizé é extraordinário. Hein? Ele é alegre, mas é cantador. Eu já o apelidei de Caruso. Caruso, para quem é do tempo antigo, o grande tenor italiano, porque ele é miudinho, mas tem um canto que é uma potência. Agora, este canto do galo de Pedro foi o canto da decepção dele e da fuga. Eu gosto muito de ver esse texto da restauração de Pedro em toda a sua modalidade, porque quando Jesus disse que ele ia trair, e ele o traiu, negou, e depois ele ficou sentado na beira de uma fornalha, de um fogo se esquentando, porque era uma época já fria, ele estava ali. Aí uma moça disse: você era um deles na cantata que nós tivemos no domingo passado, nós vimos as acusações, e ele dizendo: eu não te conheço, nunca ouvi falar de ti, não sei quem é o Senhor. E quando o galo cantou,
ele olhou, diz a Bíblia, que ele estava sentado perto da casa do sumo sacerdote, Anás, e ele olhou para Jesus que estava sendo julgado lá, e Jesus olhou para ele. E aí ele saiu dali chorando amargamente. E ele foi embora, e ao sumiu, Jesus foi para a cruz, Pedro ficou de longe, ele não se aproximou. Como todos nós somos covardes, temos medo, e Jesus morreu, e Jesus ressuscitou, e Jesus aparece a Maria Madalena, e Jesus deixa um recado, diz assim: diga aos meus irmãos e a Pedro, que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Naquele mesmo dia o Senhor apareceu aos dois no caminho de Emaús, depois apareceu aos 11 no cenáculo ou numa casa fechada, não tratou do assunto. Naquele dia que ele apareceu, não aos 11, mas aos 10, porque Judas já tinha caído fora e Tomé também tinha escapulido. Tomé não tinha vindo à igreja naquele dia. Até domingo passado, eu falei para uma irmã que disse assim, ela está aqui. Ela disse: o que eu não perderia se eu não tivesse aqui domingo passado vendo aquela cantata? O que eu não perderia? Eu digo, foi o que aconteceu com Tomé. Ele não estava naquele dia. Tem muita gente que acha desculpa para não estar no meio dos irmãos, porque tem muita coisa para fazer. Eu tenho que fazer um pirogue. Eu olhei para uma pirogueira ali e aí falei do assunto. Eu tenho que fazer alguma coisa aí. E aí você vai e não tenho tempo. Os meus filhos chegaram e eu tenho que cuidar deles. E temos muitas desculpas. Mas a comunhão dos santos é bom. A Bíblia diz que não é do costume. Alguns têm costume de não estarem presentes na reunião. Mas isso não é saudável. Isso não é bom. Mas isso aí é coisa do Espírito Santo com a gente. E o Pedro, e Jesus não fala. E só depois Pedro desistiu e disse assim: eu não passo de um pescador, vou voltar para aquilo que eu fui acostumado a fazer, vou ser pescador mesmo, porque de pescador de almas eu sou um fracasso. E ainda carregou mais 6 com ele, foram lá para o lago, e Jesus, eles passam a noite toda, não pegam nada. Você sabe que Jesus convidou Pedro para ser pescador de homem, numa pescaria que ele não tinha pescado nada. E agora Jesus vem restaurar Pedro, numa pescaria que ele também não tinha pescado nada. E Jesus aparece e manda jogar para o outro lado. Eles pegam um negócio, pesou, e a Bíblia diz que eram 153 grandes peixes. E aí Pedro sentiu que era a presença do Senhor, saiu, vestiu, botou uma roupa ali, porque ele estava nu, e correu para a beira do... E quando ele chegou lá, tinha uma fogueira, é uma fogueira, a fogueira lá era da condenação, a fogueira aqui é da restauração. Lá não tinha peixe, aqui tinha peixe e tinha pão. Agora, quem pescou esses peixes, se eles não tinham pescado nada? E quem preparou aquele quebra-jejum? E aí Jesus então começa a restaurar a Pedro sobre a questão do amor. Pedro, tu me amas mais do que a esses? E Jesus perguntava com um verbo e Pedro respondia com outro. Porque existem vários verbos na língua grega para amor. Desde libido, epithumia, storge, eros, filéu, ou filos, e ágape. E Jesus perguntava com o verbo agapau, e Pedro respondia com o verbo filéu. Jesus perguntava: Pedro, tu me amas com todas as veras do coração de Deus, o amor eterno, aquele amor que nada
nada resiste que não... Aí ele respondia, sim, Senhor, eu tenho por ti uma grande amizade. E Jesus torna a fazer a mesma pergunta, ele responde, ele negou 3 vezes ele responde. Aí Jesus, na última vez, muda o verbo e Pedro, então, diz, capítulo 21, 17. Pela 3ª vez, Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez, tu me amas? E respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes que eu tenho por ti uma grande amizade, um grande amor. Mas Jesus disse, Pedro, eu só conto com isso com você, mas vai cuidar das minhas ovelhas. Essa é uma das coisas mais lindas que eu encontro no Evangelho. Deus restaurar aquele que o negou para colocar na posição de cuidar do rebanho dele. Isso é a mesma coisa de um sujeito colocar a raposa para cuidar das galinhas. Mas Deus tem essas coisas. Onde é que você habita, meu irmão? Na vida, na luz e no amor de Jesus Cristo? Ou você habita na desordem da morte, nas trevas, nas sombras, e com um amor incondicional? Se você for bem, eu vou ser bem com você. Se você não for bem, eu vou desistir de você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu abrigo, o Senhor é a minha residência, pois fizeste do Altíssimo o seu lugar de descanso. Onde é que você mora? Eu moro na rua Vila Lobos. Onde é que você reside? Eu resido em Cristo Jesus. E esse outro é temporário. No dia que eu morrer, se o Senhor não voltar, vão me colocar assim, aqui jaz. Só por um tempo. Porque cemitério significa flat. O nome cemitério, na verdade, é um hotel de luxo, em que você está para o cristão. Porque no toque da última trombeta, quando tocar a última trombeta, esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E nós iremos, para sempre, viver com o Senhor. Ele é a nossa morada. Isto é Evangelho. Eu não tenho que desempenhar para receber. Ele já fez tudo. E eu agora recebo. Receber é diferente de aceitar. Receber é um ato em que eu sou passivo do ato ativo da graça plena de Deus para comigo. Eu recebo, porque não há opção. Quero dizer aqui, a boca que usa. Não é a boca que usa, mas a boca que usa. Depois você pergunta ao Érico o que significa boca que usa. Isso em música, é assim meio suave. Aqui bem baixinho. A graça de Deus é irresistível aos seus chamados. É impossível os seus não ouvirem a sua voz. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Isso é muito seguro.
A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.